E eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 18. Hoje nós iremos falar sobre Pedro nega Jesus. João 18, versículo 17 em diante. Os irmãos somente acompanhem. Que diz assim: Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. Versículo 25. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Somente até aí, amados. Nós estamos estudando, meditando no livro, no Evangelho, segundo escreveu João. Nas últimas semanas, nós estávamos meditando na última ceia, onde o Senhor Jesus deixou ali muitas instruções importantes para os seus discípulos. Depois dessas instruções, a Bíblia diz que Jesus faz uma oração pelos seus discípulos. Depois dessa oração, o Senhor Jesus então vai ao Getsêmani, onde nós sabemos que ele sente a agonia da cruz, sabendo que dentro de poucos minutos ele seria preso e seria açoitado e crucificado. E agora, o Senhor Jesus então é preso diante da traição de Judas, que entregou Jesus aos religiosos daquela época. E a partir desse momento, quando Jesus é preso, os discípulos fogem, todos eles fogem. Jesus então é conduzido às autoridades e ali começa o seu julgamento. Um julgamento que foi totalmente injusto, baseado em calúnias, baseado em mentiras, porque o Senhor Jesus não tinha cometido nenhum crime, muito pelo contrário, ele foi o único que cumpriu a lei na sua integridade. Mas agora, diante desse julgamento, a Bíblia diz que Pedro, que era um discípulo próximo de Jesus, que estava com Jesus em todos os momentos, mas agora Pedro, ele segue a Jesus de longe, tentando acompanhar como estava sendo aquele julgamento. E agora, quando Pedro está de longe acompanhando o julgamento, uma pessoa chega até Pedro e fala: Viu, você não andava com ele, com aquele Jesus ali? E Pedro nega, dizendo: Não, eu não andava. Dali a pouco Pedro vai para outro lugar e alguém chega nele novamente e diz: Viu, mas você realmente andava com ele, até a sua falha é parecida, você é galileu, você é da terra dele. E Pedro nega a segunda vez: Não, eu não conheço esse homem. E daqui a pouco, numa terceira situação, outra pessoa vem até Pedro e pergunta: Não, você realmente andava com ele? Você andava com ele? Pedro nega pela terceira vez, dizendo que não, eu não conheço este homem. Pedro nega Jesus 3 vezes. E logo o galo cantou, porque o Senhor Jesus tinha dito anteriormente que o galo não cantaria antes que Pedro o negasse 3 vezes. Essa expressão do galo cantar se refere ao período entre meia-noite e 3 horas da manhã. Então Pedro negou a Jesus por 3 vezes. E é sobre isso que eu quero meditar nesta manhã com os irmãos. Essa situação de Pedro negar a Jesus é uma situação muito conhecida, e que de certa forma alguém pode até se perguntar o porquê que isso está na Bíblia, tendo em vista que Pedro era um dos líderes de Jesus. Pedro era um homem de confiança de Jesus, e ele negou a Jesus.
Por que isso foi colocado aqui? Isso foi colocado aqui para servir como um alerta para nós, de que assim como Pedro, que era um homem de confiança, que andava com Jesus, que foi usado por Deus, porque Pedro foi usado por Deus. Quando Jesus mandou os discípulos na missão, os 70, Pedro estava entre eles. E eles voltaram dizendo: Senhor, que bom, que maravilha, porque no teu nome os paralíticos andam, no teu nome os cegos enxergam, no teu nome os endemoniados são libertos. Pedro estava entre eles. Então Pedro, ele teve todas as experiências possíveis para que a sua fé fosse fortalecida. Ele andou com Jesus, ele viu milagres, ele foi um canal para fazer milagres, ele teve todas as experiências. Mas mesmo assim Pedro caiu da fé. Pedro negou a Jesus. E embora nós saibamos que lá na frente ele foi restaurado, mas essa história serve como um alerta para nós de que todos nós devemos estar vigilantes e atentos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 12, que aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Muitas vezes nós olhamos para a história de Pedro e falamos: está vendo aí Pedro, que vergonha, ele negou a Jesus. Mas quantos de nós, e quantas pessoas que já viraram as costas para Jesus? Talvez a pessoa não verbalizou com a palavra dizendo: não conheço a Jesus, mas ele demonstrou isso com as suas obras, virando as costas para princípios importantes da nossa fé. Então, essa palavra nesta manhã, nós vamos meditar em quais foram os erros que Pedro cometeu, que levaram ele à sua queda. Porque ninguém cai de uma hora para outra, ninguém cai da fé de uma hora para outra, de um momento para o outro. Está vendo, aquela pessoa era uma bênção, e de uma hora para outra caiu. Não foi de uma hora para outra. A queda espiritual, ela acontece de forma gradativa. Existem degraus, existe uma série de erros que nós vamos cometendo, aos quais esses erros vão nos afastando de Deus. E muitas vezes a pessoa, ela cai da fé e ela tem a oportunidade de se levantar novamente, mas muitos caem e não voltam mais. E é por isso que a Bíblia diz: aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Talvez você está ouvindo essa palavra e você fala: não, para mim essa palavra não serve, porque eu tenho 40 anos de crente, eu tenho 50 anos que eu sou cristão. Irmão André, você não tem noção, eu sou cristão desde a época de Moisés, nem Jesus tinha vindo, eu já era crente. Não, meu amado, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então nessa manhã nós vamos ver que Pedro cometeu 3 erros que conduziram ele à sua queda, e que nós não podemos cometer. Primeiro erro de Pedro: orgulho. O orgulho foi o primeiro erro que conduziu Pedro à sua queda. O orgulho é você sentir-se superior ao outro, é ter um alto conceito acerca de si. Quando Jesus estava ali na última ceia com os seus discípulos, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: olha, hoje eu serei preso, e todos vocês vão me abandonar, todos vocês vão se escandalizar de mim. Jesus disse, aí Pedro disse: não, eu não. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Senhor Jesus, todo mundo aí pode te virar as costas, mas eu não vou virar as costas para o Senhor. Isso é orgulho. Quando Pedro fala essa palavra, ele estava expressando um sentimento de superioridade aos seus irmãos, um sentimento de orgulho. E é por isso que Jesus virou para ele e disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E foi exatamente isso que aconteceu. Então Pedro, o primeiro erro dele foi o orgulho. A Bíblia diz que Deus se opõe
aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4,6. Deus se opõe aos orgulhosos, Deus resiste ao soberbo. Agora preste muita atenção: quando a soberba, o orgulho entra em nosso coração, independente da causa do orgulho, isso vai nos afastar de Deus, de forma gradativa. Como eu disse, que Pedro não caiu de uma hora para outra. Então esse sentimento já estava no coração de Pedro, de superioridade. No caso de Pedro, era o sentimento de orgulho, de superioridade em relação aos outros discípulos. Mas existem outras causas, amados, que podem fazer com que nós sintamos orgulho, soberba, superioridade, como por exemplo, dinheiro. Às vezes a pessoa, porque ela tem um pouco mais de dinheiro em relação ao outro, eu já me acho superior. Eu não vou andar com essa gentalha aqui. Eu não vou em tal lugar porque lá só tem pobre. Orgulho. Eu não vou ter amizade com aquela pessoa porque ela é pobre. Superioridade, orgulho. Poderíamos falar de outra causa, quando a pessoa tem algum tipo de realização na vida dela, seja profissional, porque teve um sucesso, é bem sucedido em alguma área, e aí quando ele olha para alguém que não foi bem sucedido, está vendo aí? Esse daí é um fracassado, ó. Mas é um fracassado porque também cometeu erros. Esse daí não fez as coisas da maneira correta. E às vezes não. Às vezes você pode fazer as coisas certo e no final as coisas derem errado. Outro motivo de orgulho, às vezes um diploma. A pessoa tem lá um diploma na parede, se formou em tal coisa, ou ela tem conhecimento em alguma área, e por causa desse diploma, por causa desse conhecimento, eu me acho superior. Não porque eu sou um doutor, não porque eu sou formado em tal coisa. Que bom, mas isso não faz você superior a ninguém. Outro exemplo, família. Ter uma família abençoada é muito bom, mas até a sua família pode se tornar um motivo de orgulho para você. Orgulho no mau sentido. Quando eu olho para minha família e falo, está vendo aqui, minha família é uma bênção, está aqui minha esposa, meus filhos, agora lá o fulano, a família dele, ó. Olha a situação da família dele, está vendo aí? Cuidado com orgulho. Se você tem uma família abençoada, glória a Deus, mas não se sinta superior ao outro porque a família dele tem problemas. A sua também tem, talvez não igual às do outro, mas também tem. Poderíamos falar de várias coisas que podem trazer orgulho para o ser humano. No caso de Pedro, era o orgulho espiritual. Esse é um dos piores, que era o orgulho que os fariseus tinham, por exemplo, de você se achar espiritualmente superior ao outro. Quantas vezes que eu já vi alguém dizer assim, não, porque eu chego na igreja, eu dobro meu joelho e oro 30 minutos, agora o outro lá chega lá e nem ora. Amado, que bom que você ora, continue orando, que Deus abençoe, mas que isso não seja causa de orgulho. Não, porque eu vou no monte orar, eu oro nas madrugadas, e o outro lá nem ora nada, tudo carnudo. Um tempo atrás, eu já disse para os irmãos, eu vi um determinado, entre aspas, pastor, falando no YouTube, sobre oração de madrugada. Ele falou, não, porque eu oro na madrugada desde quando eu me converti. E quem não ora de madrugada nem crente é, nem é cristão, nem salvo é. Orgulho. Então, muitas vezes, espiritualmente, nós temos que tomar cuidado, porque o fato de você ter uma maturidade espiritual, o fato de você ter uma vida de oração, o fato de você ter uma vida devocional, meditando na palavra, seja lá o que for, de coisas boas que você faz diante de Deus, não permita que isso te faça se sentir superior ao outro, porque o orgulho nos afasta de Deus. Eu posso encontrar na rua o pior dos pecadores, e eu posso olhar para a pessoa e falar, está vendo aí, é um pecador, mas você também é. Talvez você não esteja no estado que ele está, mas se não for a graça de Deus, a mesma graça de Deus que perdoa os pecados dele, também perdoa os seus. Primeiro erro de Pedro, o orgulho. O oposto de orgulho é humildade.
O orgulho é o sentimento que eu me sinto superior ao outro. A humildade é o reconhecimento das minhas fraquezas e limitações. Quando eu sou humilde, eu reconheço as minhas fraquezas e limitações. Então, por exemplo, vamos aplicar essa palavra. Porque eu tenho 10 mil reais na conta. O outro lá está com 100 reais negativo na conta. Está vendo aí? É um pobre, ó. Aí eu me sinto orgulhoso porque eu tenho 10 mil. Não se esqueça que tem um outro que tem 100 mil na conta. Tem outro que tem 100 milhões na conta. Porque eu tenho aqui um diploma na parede, eu sou bacharel. Parabéns. Tem outro que é mestrado. Tem outro que tem 5 mestrados. Então poderia dar vários exemplos de coisas que às vezes eu me orgulho, mas eu me esqueço que tem outras pessoas que também são melhores que eu. Então eu tenho que ter o sentimento de humildade de saber que eu sou limitado. E que mesmo que eu tenha determinado sucesso em alguma área, através do meu mérito, eu tenho que entender que existe o meu mérito, mas existe também a ajuda de Deus. Porque sem Deus, nada nós podemos fazer. Se você é bem sucedido no seu trabalho, ótimo, você trabalhou, você se esforçou. Mas se não fosse Deus para te ajudar, você não teria conseguido. Se você foi lá e se formou numa área, está vendo? Eu estudei, eu fiz a prova, eu me esforcei, ótimo. Mas se não fosse Deus para te dar capacidade intelectual, você não teria conseguido. Seja lá qual for a área, nós dependemos inteiramente de Deus para qualquer coisa, amado. Eu me lembro uma certa feita, quando eu fui pastorear pela primeira vez, um pastor chegou a mim e falou: Andrés, é o seguinte, eu vou te colocar lá na igreja, e você entenda duas coisas. Número 1, tudo que der errado lá, a culpa é sua. E tudo que acontecer de bom, a glória é de Deus. Eu falei, amém, é isso mesmo. É assim que tem que ser. Assim é na nossa vida, amados. Se você deu certo, se você alcançou o seu objetivo, se tem alguma área da sua vida que você foi bem sucedido, glória a Deus por isso. Não se sinta superior ao demais, porque se você alcançou, é porque Deus foi bom com você. Quando Jesus olhou para Pedro e disse: todos vocês vão se escandalizar de mim, Pedro disse: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ao invés de ele ter dito isso, era para ele ter dito: Senhor, então me ajuda a não cometer esse erro. Senhor, me dá forças para que eu não faça isso. Talvez, se ele tivesse dito isso, talvez ele não teria negado. Talvez. Mas ao invés disso, ele confiou em si mesmo, e isso facilitou a sua queda. Segundo erro de Pedro, e que muitas vezes muitas pessoas cometem, são as más companhias. Se tem uma coisa que pode conduzir alguém à queda da fé, a cair na fé, a negar a Jesus, é as más companhias, as más amizades. Abra por gentileza a sua Bíblia, João 18. Agora vai começar a ficar bom, amados. Vamos lá, João 18, que diz assim: ora, estavam ali os servos e os seus criados, que tinham feito brasas, e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. As pessoas que estavam naquele local, eles só tinham uma intenção: prejudicar o Senhor Jesus, acusar o Senhor Jesus, matar o Senhor Jesus. E aí um grupo daquelas pessoas se reuniram, fizeram uma fogueira para se aquentar. E quem que estava lá no meio deles, amados? Pedro. A Bíblia diz, 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Tem uma frase aí no mundo que diz: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Está na Bíblia isso, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Você está na dúvida, né? Não está na Bíblia, amados, mas é uma frase boa. É uma frase verdadeira. As nossas amizades,
elas dizem muito de quem nós somos. As pessoas que você convive, as mesas que você senta, elas dizem muito sobre quem é você. E Pedro, ele já estava se afastando de Jesus, e para completar ele vai e senta na fogueira, aonde só tinha inimigos do mestre. Qual você acha que era o assunto naquela fogueira, irmão? Você acha que o assunto lá era o evangelho? Você acha que o assunto lá da fogueira era, vamos prender Jesus, coitado nele, né? Mas ele falava palavras tão bonitas? Não, irmão. O assunto naquela fogueira era, tem que matar ele mesmo. Ele era um falso profeta, ele era um enganador, e Pedro está lá no meio, irmão, absorvendo todas essas palavras negativas. Ele está sendo influenciado por aquelas palavras. Aquele não era o local que Pedro deveria estar, e aquela não eram as pessoas que ele deveria estar. Ele deveria estar em outro local, mas ele estava sentado junto com os inimigos do mestre. E é por isso que o salmista vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1. Não se assentar na roda dos escarnecedores. É óbvio, amados, que não tem como nós não convivermos com pessoas que não compartilham dos mesmos valores que nós. Porém existe uma limitação. Se eu trabalho com uma pessoa que não é temente a Deus, eu vou ter um relacionamento com essa pessoa profissional. Se eu tenho um vizinho, eu vou ter um relacionamento com ele cordial, de vizinho. Seja uma pessoa da minha família, eu vou ter um relacionamento com ela. Mas existe uma limitação, porque se você anda com uma pessoa, se você convive com uma pessoa, e você desenvolve um círculo muito íntimo com alguém que não compartilha dos mesmos valores que você, inevitavelmente, ou você vai influenciar essa pessoa, ou ela vai te influenciar. Aí você fala assim: não, mas Jesus, ele se sentava com pecadores, ele comia com os pecadores, sim, mas aqueles pecadores queriam mudança de vida. Quando Jesus se sentava com publicanos, com pecadores, com prostitutas, ele sentava-se com eles como uma aliança de salvação, pregando para eles o evangelho. E eles estavam com Jesus porque eles queriam mudança. O exemplo de Zaqueu, quando Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu era um homem problemático, amados. Aí alguém falou: tá vendo aí esse Jesus, ó, como que pode? Ele vai sentar na mesa com esse homem, ele vai entrar na casa desse homem. Aí você pode falar: tá vendo aí, André, sua palavra não tem sentido. Jesus estava com más companhias. Não, calma lá, vamos ler o texto inteiro. Aí Zaqueu fala: Senhor, hoje eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se eu enganei ou roubei alguém, eu restituo 4 vezes. Ou seja, Zaqueu era sim um pecador, mas quando Jesus entrou na vida dele, ele mudou a sua postura. Então você pode sim ter pessoas na sua vida que não compartilhem dos mesmos valores que você, desde que essas pessoas queiram mudar de vida. Porque não tem sentido eu ter uma amizade próxima com alguém que não teme a Deus, que não honra a Deus, que quer ter uma vida de bagunça, uma vida de prostituição, que não compartilha dos mesmos valores que eu. Não tem sentido. Por quê? Porque as pessoas exercem influência sobre nós. Provérbios 33, 20 diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Aí eu te pergunto, amados, quem são as 5 pessoas mais próximas da sua vida? As suas amizades, tirando família. Essas pessoas, elas são sábias ou tolas? O que é alguém sábio? Sábio é alguém que teme a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Essas pessoas que participam da sua vida são pessoas sábias ou pessoas tolas? Nós precisamos filtrar as nossas amizades. Tem uma outra frase aí fora que não está na Bíblia também, que diz que nós somos a média das 5 pessoas aos quais nós convivemos. Então nós precisamos saber filtrar. Eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 10. Vamos lá comigo, irmão, abra por gentileza, Hebreus capítulo 10. Nós estamos falando sobre más companhias,
que Pedro se relacionou com pessoas, se sentou em uma roda que ele não deveria. Hebreus capítulo 10, versículo 24, diz assim: e considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Veja, e considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos à influência, ao amor e às boas obras. Agora versículo 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Você acha que vai se aproximando aquele dia, amados? Você acha que o final dos tempos está se aproximando ou não? Ou o mundo está tudo bem, está tudo certo? O fim se aproxima. E o escritor aos Hebreus, ele vai falar: não deixando a nossa congregação. Por que que é importante congregar? Porque quando você congrega, você está se sentando em uma mesa de pessoas que compartilham dos mesmos valores que você. Você está criando vínculos com pessoas que vão exercer uma boa influência sobre você, e você também vai poder exercer sobre ela. É por isso que é importante congregar. Não é por causa das quatro paredes, não é por causa do púlpito, da pedra, é por causa das pessoas. É por isso que nós não chamamos de templo, é congregação. É para nós congregarmos, porque quando nós congregamos, nós estamos tendo relacionamento com pessoas que vão exercer uma boa influência sobre nós. Agora preste atenção. Imagine você, uma mulher, que ela está com um problema no casamento, está meio brigada com o marido. Se ela chegar aí para alguma outra mulher que não teme a Deus, uma mulher bagunceira, solteirona, que gosta da balada, da festança, e aí ela chegar lá e falar: viu, olha, eu estou com um problema no meu casamento, olha, o meu marido, ele não está sendo um bom marido para mim, a gente está brigando muito. O que a mulher talvez vai dizer para ela? Talvez, não vou dizer que todas vai dizer, mas talvez ela vai falar: viu, chuta o balde, larga esse homem, vamos para a gandaia, vamos para a cachaça, vamos bagunçar, vamos para a festança, deixa esse homem para lá. Você não precisa de homem não, se empodere, larga esse homem, seja uma mulher empoderada, deixa esse homem para lá. Isso pode acontecer ou não pode, amados? Sim. Agora, se essa mesma mulher chegar para uma mulher de Deus e falar a mesma coisa: olha, eu estou com um problema no meu casamento, meu marido não está sendo um bom esposo, a mulher de Deus vai falar para ela: irmã, vamos orar. Irmã, Deus pode restituir o seu casamento, Deus pode mudar o seu esposo, vamos orar juntos, eu vou te ajudar em oração, e Deus vai te abençoar. Esse é um conselho que uma mulher de Deus daria. E eu poderia dar vários exemplos aqui, de que quando eu estou me relacionando e tenho vínculos próximos com pessoas que não compartilham os mesmos valores que eu, na grande maioria das vezes, essa pessoa me dará conselhos que são totalmente contrários à minha fé. Pode acontecer exceções, pode acontecer de uma pessoa que não teme a Deus te dar um bom conselho, pode acontecer, mas é a exceção, porque a regra é que uma pessoa que não teme a Deus, quando você precisar de um conselho, ele vai te dar um conselho que nada tem a ver com nossos princípios e valores. Então é por isso que nós devemos ter boas amizades. Ah, Andrés, mas eu não tenho boas amizades. Melhor sozinho do que mal acompanhado. É melhor você ficar no seu canto do que você querer se relacionar com pessoas que só te puxam para trás, que só te afastam do teu propósito. Às vezes vai ser necessário ficar um tempo sozinho, sim, mas se você permanecer na posição que Deus quer que você esteja, Deus vai colocar as pessoas certas na sua vida. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus disse que aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Se Jesus falou que se necessário for ter que deixar pai e mãe até, imagine amigo. E olha que pai e mãe, quando você estiver lá no hospital, é eles que vão lá cuidar de você, amigo não. E mesmo assim, o Senhor Jesus fala: se o teu pai e a tua mãe estiver impedindo de você me servir, estiver te afastando de mim, larga o teu pai e a tua mãe, mas não perca a sua salvação.
Agora imagine a amizade. Então, Pedro, o segundo erro dele é que ele se sentou na roda dos escarnecedores. E ali ele recebeu má influência. Ali ele foi desencorajado. Imagine que fosse o oposto. Imagine que Pedro estivesse numa roda onde só tivesse cristãos ali. Certamente ele receberia uma outra influência. O mestre foi preso, mas ele vai voltar. Ele disse que ele ia voltar. Vamos acreditar, não vamos negar a nossa fé. Talvez essa seria a influência de Pedro. Mas não, na mesa que ele se sentou, ele recebeu má influência. E para finalizar, o terceiro erro de Pedro está em Lucas capítulo 22. Vamos comigo, amados. É o mesmo texto de João, só que Lucas ele dá um detalhe que João não deu. Lucas capítulo 22, versículo 54. Aqui está o terceiro erro de Pedro. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Pedro seguia a Jesus de longe. Esse foi o terceiro erro de Pedro. Seguir de longe. Esse seguir de longe aqui é literal. Jesus estava lá longe e Pedro seguindo a Jesus. Mas ele também tem um significado espiritual, que significa o afastamento de Pedro de Jesus. Quer dizer, ele estava seguindo a Jesus, só que de longe. É o que nós podemos chamar aqui de esfriamento na fé. É quando aquela fase da nossa vida que eu digo assim: não, eu até creio em Jesus, eu até creio, mas eu estou seguindo de longe. Eu não busco ter uma vida de comunhão, eu não busco ter uma vida de profundidade espiritual, eu não busco servir Jesus com fervor. Eu estou seguindo, mas de longe. E é interessante que esse distanciamento de Pedro, esse afastamento de Pedro, faz com que ele simboliza o esfriamento na fé. E sabe o que é interessante? Que quando Pedro se afasta de Jesus, ele vai na beira do fogo para se aquecer. E aqui também é literal. Pedro estava com frio, então ele foi no fogo dos inimigos para se aquecer. E esse fogo também tem um significado espiritual. Porque Pedro estava com a sua fé, a chama do Espírito, o fogo de Deus em seu coração se apagando. Então ele vai buscar se aquecer com o fogo humano, com o fogo natural, que é o que acontece, meu amado. Quando nós começamos a nos afastar de Deus, nós começamos a buscar fogo para a nossa alma em coisas dessa terra, em coisas deste mundo. Eu estou triste, então eu vou afogar minha tristeza na cachaça. Fogo humano não vai aquecer a tua alma. Eu estou triste, então eu vou na balada que é para mim me alegrar. Não vai aquecer a tua alma. A única coisa que pode aquecer a alma do homem é o Senhor Jesus morando em nossos corações. Agora Pedro seguia de longe. E quantas vezes que nós também começamos a nos afastar de Jesus. Aí você fala: então como que eu posso me aproximar de Jesus? A primeira coisa que nós temos que entender, amados, é que só depende de você. O Senhor Jesus está de braços abertos para nos receber. Esse afastamento simboliza o esfriamento espiritual. E como que eu posso me aproximar de Jesus? 3 passos. Número 1, oração. Fale com Deus todos os dias. Assim como você fala com seus amigos, assim como você navega na rede social, tire alguns minutos para falar com Deus, para pedir a bênção dele para o seu dia, para pedir para ele guardar o seu coração, a sua mente, para que ele tire da sua vida tudo que está te atrapalhando. Tenha coragem de fazer essa oração. Quero ver se você é corajoso e falar: Senhor Jesus, tira da minha vida aquilo que está me atrapalhando, tira as más companhias. Segundo lugar, para se aproximar de Jesus, se alimente da palavra todos os dias. A palavra é nosso alimento espiritual, seja lendo,
seja ouvindo, seja assistindo alguma coisa saudável. Se alimente da palavra. Em terceiro lugar, para se aproximar de Jesus, congregue. Esteja junto com os irmãos. Porque quando nós estamos juntos, nós estamos fortalecendo a fé um dos outros. E congregar é importante. É por isso, amados, que vir à igreja não salva ninguém. Ninguém vai deixar de ser salvo porque não frequenta igreja. Mas a grande questão é que quando a pessoa não congrega em nenhum lugar, a probabilidade dessa pessoa esfriar na fé aumenta muito mais. Justamente porque ela não terá a oportunidade de ter essa influência positiva, de estar uns com os outros, orando uns pelos outros, tendo esse relacionamento saudável. Então é assim que nós nos aproximamos de Jesus. E eu quero concluir dizendo que Pedro negou a Jesus uma vez, Pedro negou a Jesus a segunda vez, Pedro negou a Jesus a terceira vez. E agora, quando ele acaba de negar a Jesus pela terceira vez, dizendo: olha, não conheço esse homem, eu não conheço ele. O galo cantou. E quando o galo acaba de cantar, Pedro estava longe de Jesus, mas lá de longe a Bíblia diz que Jesus olhou dentro do olho de Pedro, de longe. E quando Jesus olhou para Pedro, Pedro sai e chora amargamente. Aí você fala: qual que é a diferença de Pedro para Judas? Porque Judas traiu a Jesus, mas Pedro também traiu. Ele negou a Jesus. É que Judas tentou pagar o seu pecado pela sua própria força, ele tirou a sua própria vida. Agora Pedro não, Pedro, ele se humilha diante de Deus e ele alcança a misericórdia. Então, que nós possamos, amados, ser vigilantes, que nós não possamos permitir que o orgulho, que nós tomemos cuidado com as nossas amizades, com as nossas companhias, com os lugares que nós frequentamos, com as mesas que nós nos assentamos, e que nós possamos seguir Jesus de perto, ter uma vida de comunhão com Deus, ser intencional, buscar se relacionar com Deus de verdade, para que nós possamos permanecer firmes no caminho do Senhor, porque não é pela nossa força, é pela graça de Deus, mas que nós possamos fazer a nossa parte, em nome de Jesus. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te damos graças por essa palavra, te damos graças por essa oportunidade de estarmos na sua presença. Que o Senhor possa fortalecer os nossos passos, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, que todo orgulho seja tirado de nossos corações nessa manhã, que o Senhor nos dê sensibilidade, inteligência e capacidade para não sermos ludibriados e enganados pelo orgulho, que o Senhor nos dê sabedoria para escolhermos bem as nossas amizades, as mesas que sentamos, os lugares que frequentamos, e que possamos ter sabedoria e coragem para que, se for necessário, colocarmos limitações com algumas amizades. Que o Senhor não permita que nós venhamos a seguir Jesus de longe, mas que nós tenhamos uma vida de comunhão verdadeira com Deus, de oração, de meditação na palavra e de comunhão com os irmãos. Guarda nossos passos, Senhor, guarda a nossa fé, guarda o nosso coração, em nome de Jesus, amém.